Oi, tudo bem? Como é que você tá? Espero que bem. Aqui, meu nome é Gustavo, faço parte do projeto Integrando o Ser. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco para você sobre o propósito mais profundo do yoga, né, da prática, do estudo do yoga. E no final fazer uma breve meditação, uma breve prática para a gente sentir um pouquinho e vivenciar um pouco tudo que vai ser dito. Yoga, você pode entender como um sistema, uma ciência da autorrealização. O que é autorrealização? Todo ser humano aqui na Terra, encarnado, está em processo evolutivo. Ou seja, todo mundo está aqui, né, por alguma razão maior, espiritualmente falando, e a gente está aqui encarnado, mergulhado no véu de Maia, né, na Sansara, que a gente fala, se chama de Sansara, a roda de Sansara, que é esse ciclo que no budismo fala-se muito, que é esse ciclo de nascimentos e mortes. Essas repetições negativas e positivas também, né, prazerosas ou dolorosas, que nos mantém nesse ciclo baseado na lei do karma. O que está fundamentado nisso é a lei do karma. Então, quero falar um pouco sobre esses assuntos, entender qual que é o objetivo mais profundo de tudo isso, da existência nossa nessa caminhada, né? E saber disso não necessariamente vai poupar-nos dos desafios, que cada um vai ter seus desafios únicos e cada um vai lidar da sua maneira, mas a gente pode entender todas as situações da nossa vida como com o objetivo da gente elevar a nossa consciência. Na verdade, o objetivo mais profundo das situações, dando certo ou dando errado, de acordo com a nossa perspectiva, elevar o nosso nível de consciência. Então, toda situação, principalmente as desafiadoras, consistem no aprendizado, né? Consiste em fazer com que a gente visite sentimentos profundos dentro de nós e possa transformar eles, né? E são os chamados testes ou provações, podemos dizer, né? Beleza. Então, a gente pode pensar que a grande consciência, Brahman, na cultura indiana, eles chamam o divino de Brahman. Então, Brahman não seria uma coisa que é uma entidade, né? Brahman é o todo, é uma coisa impossível da gente compreender com a nossa mente que é focada nos objetos dos cinco sentidos, né? Pensar na totalidade, na fonte, na energia primordial de tudo, principalmente numa sociedade onde a gente tem a teoria do Big Bang, que é muito aceita, né? Que é a teoria materialista, né? Onde foi fundamentado o pensamento de Charles Darwin, né? Então tudo isso compõe, né? Muitas pessoas, muitos cientistas têm a visão materialista. A visão materialista é mais aceita, porque o método científico nosso, as ferramentas que a gente tem de percepção e de investigação, digamos assim, elas são restritas ao que os nossos cinco sentidos podem captar e o que a nossa mente pode conceber. Então aí que dificulta, né, a gente ter compreensões mais profundas, né? Enfim, mas segundo a visão, Brahman é a grande consciência. Essa grande consciência, ela é uma unidade, ela é o todo, ela é tudo, todos nós e tudo que existe, toda a substância básica, digamos assim, de tudo que existe no universo, em todos os planos, né? E é uma grande consciência, uma grande inteligência infinita de potencial, né? Não é uma coisa que tem forma, é uma coisa que é a fonte de tudo. E segundo essa visão, essa consciência primordial, ela vai descer, né? Ela vai se manifestar e se experimentar em diferentes níveis, em diferentes planos de existência, né? Que vão desde os mais sutis, mais próximos da fonte primordial, onde tudo é uma coisa só e não tem tempo, não tem espaço, não tem forma, até planos mais densos. Então, o divino ele vai se densificar e se manifestar nas dimensões inferiores, digamos assim. Até chegar na material, a gente pode pensar naquela ideia lá dos 7 planos, né? E até chegar no plano material, que seria um plano denso, né? Seria um plano mais denso, e quanto mais afastada a consciência tá, mais revestida,
Então a consciência ela se reveste, né, de corpos e vai cada vez mais se afastando da fonte de si mesma, né? E aqui na matéria a gente tem esse total esquecimento da nossa natureza espiritual. A gente vem, nasce e é como se a gente começasse a vida do zero. Então tem várias controvérsias, várias teorias. Tô falando nessa visão, né? Que você não precisa acreditar ou desacreditar, é apenas uma visão, né? Uma teoria, uma possibilidade. Que uma hora ou outra a gente vai saber, né? Ter a prova de tudo isso. Sem pressa. Mas, enfim, a gente estando consciente dessa possibilidade já ajuda nossa vida, né? Já traz uma nova perspectiva para a gente fundamentar nossas ações, né? Nossa dedicação, né? Nossos movimentos. Beleza, então essa consciência ela se esquece de si mesma e aqui no mundo ela vai experimentar o espírito, né? Individualizado, vai experimentar diferentes formas, né, desde o inseto até o mamífero, até a planta, até a bactéria, até o ser humano. Então, aqui na experiência do corpo humano, a gente tem muito forte um mecanismo que garante que o corpo sobreviva e se perpetue como espécie, que é um mecanismo inteligente, fabricado, digamos assim, né, pela própria consciência. A própria consciência programa, né? Os seres a serviço dessa consciência maior programa esse corpo para ter uma experiência, né? Então, tem duas coisas básicas que é a raiz dos desejos, dos instintos, né? Sobrevivência, né? Então a gente tem a questão da sobrevivência e a busca básica nossa vai ser comida e sexo. Então, a gente tendo um corpo, a gente vai buscar comida, sexo, e o corpo vai ter a necessidade de se proteger do frio, da chuva, de tomar banho, etc. O corpo físico demanda uma grande energia, é um grande desafio, né? E os corpos eles são os veículos da consciência, né? E aí o corpo físico seria o corpo de carne, né? Anamaya Kocha. O corpo mais sutil na categoria, na escala, né? No plano mais sutil que o físico seria o Pranamaya Kocha, corpo de energia, o corpo sutil. Aí a gente pode falar de chakras, de canais energéticos, de meridianos, que é uma coisa que é invisível aos olhos, mas é o que rege, né? O sutil que rege, precede, cria o denso, né? Então, toda a energia, toda a vitalidade vem dessa fonte, né? Que é a nossa própria essência, em última instância, e que ela é a fonte da vida, então ocorre uma constante comunicação da fonte, né, dos planos mais sutis até o plano mais denso, né? Só que aqui, no plano mais denso, a gente está desconectado dessa fonte, então a gente tem a situação da experiência da dificuldade. Então, aqui no plano material, a gente vem experimentar o sofrimento, a fricção e o prazer, que também é um desafio, que a gente se apega ao prazer e isso causa sofrimento. Então, estando ciente de tudo isso, esse é o processo humano. Esse é o processo que todo ser humano tem que lidar, de alguma forma. Todo espírito humano lida com esse desafio, de uma forma ou de outra, certo? E aí você tem um estudo aprofundado sobre essa questão dos bloqueios energéticos. Então, os bloqueios energéticos causados, existe uma coisa chamada medo, né? O medo é fundamentado nesse instinto biológico de sobrevivência. Mas o ser humano tem uma ferramenta chamada mente, né? A mente seria essa ferramenta capaz de dar nome às coisas, né? De planejar, de se antecipar, de categorizar, de rotular, né? De calcular. Então essa é a ferramenta da mente, né? A mente é uma ferramenta da consciência junto com o corpo, assim como o corpo. Acontece que se a nossa mente não é disciplinada, se a nossa mente está solta, a gente acaba se perdendo, né, por conta dos instintos do corpo, que são desafiadores. Se a gente não tem uma mente afiada, conectada com o espírito, né, digamos assim, com o discernimento, com o nível mais profundo da nossa consciência, a mente desordenada, né, vai causar muitos problemas, né? Então, o medo, por exemplo, a raiz da ansiedade, por exemplo, é medo, no fundo. É um medo lá dentro, muitas vezes inconsciente, muitas vezes sutil,
E esse medo caracteriza por criar tensões. Então as tensões que a gente sente mais profundamente são as tensões musculares. Mas a gente também tem tensões nos órgãos, por exemplo, né? A gente não consegue perceber tão claramente, mas os órgãos tensionam, os ossos tensionam, tanto que quando você faz alongamento, é possível alongar os ossos. Enfim, existem esses canais, esses sistemas de diferentes camadas, que são diferentes corpos, que são compostos por canais até chegar no campo físico. E o campo físico, né, através do sistema nervoso, é conectado com esses campos mais sutis, né? E o corpo físico também é composto por canais. Se você for ver a nossa fisiologia do corpo físico, vai ter o sistema digestivo, que é um sistema de canal, o sistema circulatório do sangue, né? Os vasos sanguíneos, linfáticos, tudo. O sistema nervoso é um sistema tubular, né? Que são como fios onde circula eletricidade mesmo, né? Que a partir da medula, do cérebro, enfim. Então é um canal onde circula energia ou fluidos, né? Tudo é energia, matéria é energia condensada. Então a gente tem diferentes níveis que essa energia, quando ela fica obstruído esse fluxo de materialização e desmaterialização, né? Materialização e desmaterialização, fica coisas no meio do caminho, fica coisas travadas quando a energia vital não completa o seu ciclo. Ocorrem os bloqueios, ocorrem os problemas, primeiramente psicológicos, emocionais, né? Vai se manifestar primeiro no sutil, que é no emocional. A primeira coisa é a mente, por isso que na meditação é o estudo da mente, o foco é na mente, porque é a mente que cria tensões, são os pensamentos que ativam o instinto de sobrevivência do corpo e criam tensões, né? Então os pensamentos, por exemplo, certas experiências traumáticas que a gente vive na vida, onde a gente trava, por exemplo, né? Então a gente tensiona, cria tensões. Tem até o estudo do Reich, né? Que fala muito sobre essa coisa das couraças musculares, mas isso é estudado há milênios, né? Essa questão das tensões crônicas, que elas são físicas e mais sutis também, né? E todo o processo do yoga é a gente, na experiência, né, direta, através da meditação, através das posturas, dos pranayamas, e do estudo, né, da nossa mente, né, do comportamento, enfim, o estudo do autoconhecimento, a ideia é uma mudança alimentar, uma série de fatores, né, às vezes receber massagem, receber acupuntura, tudo isso ajuda uma mudança de consciência, né, uma mudança na nossa qualidade de vida e na nossa evolução, no nosso processo evolutivo. Então, é muito importante que a gente se atente para esse processo. Eu estou usando aqui os símbolos que eu me identifico mais, mas você pode também ter outras linhas de estudo, outra linguagem, mas a gente tem que entender que é um processo só e que é uma coisa muito séria, é muito importante que a gente olhe para isso, esteja atento a isso, né? Porque quanto tempo mais a gente vai ficar enroscado em situações por conta de uma imaturidade emocional nossa, por conta de ferramentas, de a gente usar ferramentas para transformar a nossa consciência, né? Então, primeira coisa é a gente conseguir criar uma distância dos pensamentos, porque os pensamentos, eles criam conceitos, esses conceitos cristalizam uma realidade, né? A consciência é aquilo que percebe, a consciência seria a percepção, a mente seria aquele que dá nome para as coisas percebidas, né? Então a consciência seria um elemento passivo, aquilo que observa, aquilo que está aí, você está me ouvindo, você está consciente de tudo que está acontecendo, etc. A consciência seria aquilo que percebe, aquilo que está consciente da existência do seu mundo aí, dos seus 5 sentidos, dos seus pensamentos, das suas emoções. Tem uma consciência por trás de tudo. Isso é bem claro, né? De perceber. É a percepção. O mundo dos nomes, o mundo dos conceitos é uma realidade limitante muitas vezes e herdada de fora, né? Então, o nome que a gente dá para as coisas, por exemplo, caixinha de som, muitas vezes o nome, a linguagem, se a gente não tomar cuidado, ela limita a gente ter percepções mais profundas, principalmente nesse campo da saúde,
onde as pessoas, né, não fazem, parece que tem uma dificuldade de fazer essa correlação do processo do autoconhecimento com o processo da saúde. As pessoas querem pílulas mágicas, pílulas prontas, não querem se dedicar, não querem fazer esforço. Inclusive tem toda uma indústria que vende facilidades, mas na verdade não tem caminho fácil, né? Não adianta fugir do que a gente tem que encarar e para nossa evolução, né? Que são coisas que a vida traz, né? Então é muito importante a gente estar consciente de tudo isso. Então o processo da meditação, voltando, treinar a nossa mente para sentir, a nossa percepção para sentir sem interpretar. Por exemplo, você senta para meditar, o que você faz? Você vai sentar numa posição confortável, você vai acompanhar a sua respiração. Você não precisa acreditar em nada, só acompanha os movimentos do seu corpo, acompanha as sensações, né? Acompanha os sentidos. E aí você vai acompanhando, percebendo naturalmente que sua mente vai se desviar para pensamentos. Você vai pensar na conta ou pensar em alguma coisa, sendo relevante ou não esse pensamento, você se dá conta e você vai perceber que você é como se você estivesse sonhando. E aí você volta a sua atenção para a percepção, né, para a sensação de, se possível, estar com a coluna alinhada, né, a coluna reta, os olhos fechados, que essa posição facilita, favorece da gente fazer essa movimentação fisiológica, né? É uma postura que ela não é à toa, que ela foi descoberta, né? Essa postura de meditação, ela favorece. E aí, se você vai, às vezes você vai sentir desconforto, você respira mais profundo e procura não se mover. Pelos minutos que você determinar, procura não se mover e só observar, né? Não reage, tenta não reagir ao desconforto. E deixar naturalmente o tempo que for, né, a coisa ir regularizando. Seu ritmo metabólico, né? Vai só observando, só sentindo. Relaxa o rosto, relaxa os ombros. Respira lá no baixo ventre. E fica com a sua mente no corpo. Percebe também os sons ao seu redor, o local que você está embaixo. Busque sentir, sem dar nome, sem expectativa. Fica nesse ponto zero, nesse puro perceber. Sem identidade, sem tempo, sem espaço. Observa o que vai acontecendo. E aí você vai ficar o tempo que você determinar, né? Você pode fazer isso 1, 2, 3 vezes por dia, 5, 10 minutinhos. Uma prática muito interessante, simples, né? Além disso, se você tiver interesse, a gente tem as turmas online de yoga, terças-feiras às 20. Tem aula individual também, que você pode agendar, o horário que for melhor para você. E tem os cursos de shiatsu também, onde a gente se aprofunda bastante nesses temas e traz para esse cunho da terapia, né? Do trabalho corporal, através da massoterapia, com toda essa base que eu dei antes. E é isso, né? Tem muito mais coisa para compartilhar, mas por hoje é isso. Acompanhe os próximos vídeos. Acompanhe a gente nas redes sociais. Muita alegria aí. Um abraço.